Hoje falaremos sobre a busca do conhecimento. Sabe aquele problema que aparece, que está incomodando, que todo mundo dá o seu palpite, sua opinião com ar de verdade absoluta e nunca tem solução? Pois é, para resolver aquele probleminha que incomoda e que lá no fundo você tem uma ideia de como resolver, mas não tem uma certeza, o que eu falei vale também para resolver a situação problema do seu TCC. Para isso, você vai precisar fazer uma pesquisa. Então, a pesquisa nada mais é do que um conjunto de ações, propostas para encontrar a solução do problema, buscar o conhecimento para resolver a tal da situação. Não são ações simples, busca de qualquer jeito. Tem planejamento, tem projeto para pesquisar, tem que ter um método. E mais do que isso, tem que ter uma ideia que lá no fundo você supõe, você acredita que resolve o tal do problema que te incomoda. O conhecimento das coisas, sejam elas um problema, uma situação a resolver, um ato do cotidiano que a gente repete todos os dias e nem se dá conta porque está repetindo, mostra que o ser humano apreende intelectualmente um fato ou uma verdade. Mas e quando ele se pergunta por que é que ele faz o que ele faz todo dia? Qual é o motivo? Ou vai buscar a explicação pela experiência ou vai buscar pelo raciocínio. É nesse ponto que entram os tipos de conhecimento, ou seja, ao tentar entender o que acontece à sua volta, o ser humano busca estabelecer relações entre o mundo e as experiências que ele tem com esse mundo. São 4 os tipos de conhecimento: o empírico, o científico, o filosófico e o teológico. O que é o conhecimento empírico? É o chamado conhecimento popular, ou seja, aquele adquirido através da observação e da interação do ser humano com o ambiente ao seu redor. Na verdade, todos os conhecimentos são assim, a gente interage com tudo o que acontece. Só que nesse caso, o conhecimento é resultante do senso comum e pode ser baseado em experiências, sem a necessidade de uma comprovação científica. Sabe aquele problema que te incomoda no TCC que você vai fazer? Tente perguntar para alguém que gosta de você, respeita você e seu trabalho, mas não estuda, trabalha ou pesquisa o problema. Pode ser um amigo, algum parente, até o seu vizinho. É bem provável que a pessoa fale tudo, te dê conselhos, mostra que está realmente preocupado com você e seu problema. Mas daí você ouve e tem alguma coisa que está esquisita, que não está uma coisa estranha ali na fala. Parece que a pessoa tem algum raciocínio em cima lá do seu problema e até formula hipóteses para solucionar. Tem até jeito de resolver a coisa. Mas também nesse caso, lá no fundo, você sabe que o que a pessoa está falando não passa de um conjunto de opiniões sinceras, que estão longe de uma solução possível. E que por isso mesmo não vão te ajudar a responder de forma sistematizada, comprovada, o seu problema. Em especial, lá para o seu orientador e banca do TCC. Já pensou você dizendo, de acordo com meu vizinho, de acordo com meu pai, o meu amigo, ou ainda lá no site do Google, eu descobri o texto de um blogueiro que fala? Nem pensar, já era, seu TCC e você junto. O que acontece é que essas pessoas com quem você conversou sobre o seu problema e sua forma de solucioná-lo, a tal hipótese que eu falei lá atrás, estão distantes da sua pesquisa, porque elas não têm uma preocupação em refletir criticamente sobre o objeto em observação. Elas se limitam a deduzir, ou seja, fala a primeira coisa que aparece na cabeça que tem alguma lógica para elas, não para você e nem na faculdade. Como é adquirido por meio de simples deduções e sem provas concretas, é um conhecimento falível e inexato. E o que é o conhecimento científico? O conhecimento científico está relacionado com a construção de uma crítica fundamentada. Crítica com a lógica e o pensamento crítico e analítico, análise. É o conhecimento que temos sobre fatos analisados e comprovados cientificamente, de modo que sua veracidade ou falsidade podem ser facilmente comprovadas. É um conhecimento factual, está baseado em experiências comprovadas, portanto é verificável e tem muitas formas para verificar. Vocês mesmos estão buscando pesquisadores que vêm tentando resolver um problema parecido com o do seu trabalho, não é? Alguns estão estudando exemplos no mercado que abordam o problema que vocês estão estudando. Mesmo que de forma incompleta, vocês estão fazendo questionários, entrevistando profissionais, tabulando informações, ou seja,
estão usando várias ferramentas, jeitos, instrumentos de pesquisa para comprovar que a sua solução, sua hipótese é verdadeira e que o seu problema será, enfim, resolvido, ou a sua hipótese comprovada. E o que tem de bom nisso tudo é que a ciência parte do pressuposto que o conhecimento é falível, envelhece, é inexato. É fantástico isso, acho ótimo. Ou seja, exatamente por tudo isso, a ciência se desenvolve e a vida continua sempre melhor. Então, quando eu digo nas aulas que vocês devem escolher estudos de caso ou soluções para problemas parecidos, como aqueles que atormentam vocês no seu TCC, significa que vai ter espaço para que ideias novas apareçam e substituam algo que você acredita que não está bem, ou ainda pode melhorar algo que está aí e que não dá mais conta do recado, como as pessoas sempre dizem. O que é o conhecimento filosófico? O conhecimento filosófico surgiu a partir da capacidade do ser humano de refletir. Refletir é um ato mental e físico também, que leva à análise de um fato, de um comportamento, de qualquer assunto sobre a vida. A reflexão pode ser uma atitude pessoal ou pode ser compartilhada, que é algo que eu espero que vocês façam ao longo do curso. A gente acaba pensando sobre as coisas que acontecem ao nosso redor, inclusive a vida. A gente sempre para em algum momento para pensar sobre as coisas da vida. É um ato que todos nós, seres humanos, iremos fazer ou já fizemos em algum momento. Eu sempre paro em algum momento no final do dia, quando executo tarefas manuais, como cozinhar, lavar roupa, passear com os meus cachorros, para pensar nas minhas atitudes do dia. O que elas causaram para mim ou as consequências que elas causaram para aqueles que estão ao meu redor. É o momento em que somos verdadeiros e transparentes conosco. Essa reflexão é sempre necessária, porque pode inspirar a gente a mudança de atitudes. E ao conhecimento filosófico, onde é que entra essa história toda, né? Em tudo, porque ele é baseado na reflexão, na construção das ideias, a partir do uso do raciocínio em busca do saber, do conhecer. Ele surgiu a partir da capacidade do ser humano de refletir, principalmente sobre questões subjetivas, imateriais, conceitos e ideias, formulando teorias. Aí entra uma coisa que me deixa um pouco doente às vezes. O conceito que as pessoas têm de teoria, as pessoas comuns. Então, o conceito de teoria é muitas vezes torturado pelas pessoas comuns. Nasce do uso completamente distorcido e equivocado que se usa na rua. Na linguagem popular, teoria é qualquer ideia para a qual não se tem evidências concretas. Geralmente, a palavra teoria é usada popularmente com uma conotação negativa, para se referir a uma especulação. Tipo, o cara não sabe o que está falando, uma teoria dele. Quem já não chamou alguém de teórico tentando desqualificar a pessoa ou o trabalho? Se você já fez isso, reflita. Reflita mais tarde, de preferência antes de dormir, sobre como mudar essa forma popular de resolver a questão. Vocês estão numa universidade, numa academia. Teoria é outra coisa. Teoria é algo que explica como certas coisas acontecem ou por que elas acontecem. Os cientistas, por exemplo, existem outras formas, né, desenvolvem as teorias a partir de observações também sobre o mundo à sua volta. As teorias não são especulativas, ou seja, não são meros palpites, né, como são as deduções simplistas, quando não simplórias das pessoas comuns. Elas se baseiam em ideias que podem ser testadas. Assim, a teoria científica é a confirmação da hipótese, da solução que você comprovou por meio de evidências e pesquisa científica. E o conhecimento teológico? O que é? O conhecimento teológico religioso é baseado na fé religiosa. Assim, acredita-se que a religião é a verdade absoluta e possui todas as explicações para os mistérios que rondam a mente humana. O ser humano busca a religião para explicar aquilo que é inexplicável, dolorido às vezes. Busca conhecer algo que o senso comum, a filosofia ou a ciência não conseguem fazê-lo entender. Na religião em si, o ser humano busca conforto e explicação fora dos meios naturais, humanos, factíveis, para explicar um problema e fazê-lo entender o porquê. Por que aquilo está acontecendo daquele jeito? Já na teologia, que é um ramo do saber científico, o conhecimento é construído a partir de uma estrutura de fatos e elementos que compõem as religiões. O conhecimento teológico, enquanto religião em si, está baseado na fé pessoal que as pessoas manifestam
e também elementos da própria religião, como escrituras, práticas, rituais, dogmas, crenças, entre outros. Eu mesma comecei a ler o Testamento de Maria Madalena. Trata-se de um documento gnóstico que fala da discípula mais próxima que acompanhou Jesus e que disseminou seus pensamentos. Uma mulher poderosa, fantástica, muito inteligente. Neste caso, não há necessidade de verificação e testagem por meio da pesquisa, ou seja, métodos e instrumentos de verificação dos fatos. Eu não estou procurando isso. E não havendo necessidade de verificação da verdade ou do problema, trata-se de conhecimento que é aceito pela fé, pela crença. Desse modo, o conhecimento teológico é infalível e exato, pois trata de uma verdade sobrenatural. Hoje falamos sobre o conhecimento, a reflexão, sobre as maneiras como o ser humano vem buscando entender os fatos e os problemas que estão à sua volta. Na academia, em especial, na pesquisa acadêmica, para a área de ciências da computação, a busca se dará pelo conhecimento científico.